quando a instituição ela completa 21 anos, né, ou seja, 2 décadas e mais um aninho aí de existência, ela vai acumulando créditos, segundo afirma o querido Espírito Camilo, que é o guia espiritual do nosso Raul Teixeira. O pessoal fica todo animado quando fala em créditos, mas ele esclarece dizendo quanto mais crédito, mais trabalho. Então, o que nós desejamos a vocês é mais trabalho, porque o trabalho ele é o grande elo de fraternidade. E se bem entendido, bem vivido, ele se transformará em nossa maior aliança, né? Para que possamos, então, juntos, realizar e efetivar aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, né? Então, espero que estejam me ouvindo bem. Se estiverem ouvindo bem, levanta a mão. Oh, povo bom, oh, graças a Deus. Então, a Déia nos falava que vocês desejavam nessa manhã uma reflexão em torno do trabalhador, na segunda Allan Kardec, conforme Allan Kardec. E nós, dentro da liberdade, né, que nós acreditamos que podemos ter, vamos ampliar um pouco mais aí a temática, porque entendemos que a essência dela é o trabalhador espírita, né, o trabalhador espírita. Então, vamos trazer algumas digressões em torno de aspectos históricos, como, por exemplo, né, os nossos grandes modelos, que são a Casa do Caminho e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, bem como as reflexões do próprio codificador, né, e algumas outras, em especial, contidas na obra Via de Luz, da autoria espiritual de Francisco de Emmanuel, pela mediunidade do nosso Chico Xavier, um livro que compreendemos ser muito destinado ao trabalhador, com algumas questões singulares que, por ocasião de um convite semelhante, né, tivemos a oportunidade de pesquisar e encontrar um farto material para todos nós. Bem, vamos tentar falar um pouquinho mais devagar, né, porque a internet às vezes tem essas problemáticas, e vamos começar evocando os nossos grandes modelos. O primeiro grande modelo para nós nos inspirarmos será exatamente aquele que foi constituído pelos discípulos de Jesus. A Casa do Caminho, que erguida foi pelos discípulos do Senhor, objetivando vivenciar as mensagens, as orientações, as exortações de Jesus, quanto, em especial, a 2 pontos. O primeiro ponto, a divulgação da palavra, ou seja, a pregação, o ensino, a socialização dos conteúdos que o Mestre Jesus veio nos apresentar. E, em segundo lugar, para que esse discurso não se desse no vazio, a Casa do Caminho, ela procurou também desenvolver aquilo que nós denominamos entre nós, né, o trabalho assistencial, o trabalho de amparo, de cuidado, de acolhimento, em especial aos deserdados, às viúvas, aos abandonados, aos ex-prisioneiros das galés, como foi o caso de Estevão. Enfim, era um trabalho que unia ao mesmo tempo a teoria, o ensino e a prática, sob o ponto de vista da oportunidade, né, daquelas pessoas que ali estavam, ao mesmo tempo terem contato com o ensino e, ao mesmo tempo, também a oportunidade da vivência. Só que quando você junta essas 2 atividades, inclusive no mesmo ambiente físico, a Casa do Caminho, começaram naturalmente a surgir problemas, né? Quando a gente junta essas coisas, então, de repente, alguém pode estar mais preocupado com uma coisa, alguém pode estar mais preocupado com outra coisa, uma atividade, de repente, ela é elevada, a outra fica mais acanhada, e assim por diante, e o que nós encontramos, inclusive, em nosso movimento espírita, né? Quantas casas, por exemplo, que tem uma forte atividade assistencial e, às vezes, se descuida do aspecto propriamente doutrinário, sob o ponto de vista do estudo, né? Da união dos companheiros em torno daquilo que o codificador considerou fundamental para o movimento, que é a unidade doutrinária. Então, naquela época, já na Casa do Caminho, surgiram algumas dificuldades. Por essa razão, eles constituíram, né, um grupo, os chamados diáconos, os 7, para que eles pudessem cuidar um pouco mais dessa parte, podemos dizer assim, mais administrativa, mais do dia a dia, do cotidiano,
a fim de que o trabalho da pregação pudesse ser levado a efeito com mais serenidade. Então é muito curioso que na Casa do Caminho nós já encontramos as 3 atividades, vamos dizer assim, básicas da própria, do próprio movimento espírita, que é a sua prática, né, aliada aqui ao estudo e ao aspecto do cuidado administrativo. Em especial para nós, hoje, é uma lição muito grande observarmos os cuidados que a época tiveram em razão, naquele momento histórico, da presença do farisaísmo, do sinédrio, causando muitos problemas, causando muitos entraves. E hoje, até hoje, por incrível que pareça, nós encontramos entre nós amigos e até dirigentes que não se preocupam com esses aspectos, né? Há algum tempo atrás, uma instituição aqui do Nordeste, especificamente do estado da Paraíba, foi acionada juridicamente e teve que vender parte do seu patrimônio a fim de indenizar morador que ali estava sem, vamos dizer assim, né, aspectos legais terem sido contemplados. Então, nós não podemos esquecer que a própria Casa do Caminho já teve, à época, o cuidado de entender o movimento, vamos dizer assim, sob o ponto de vista das próprias leis, dos próprios costumes daquele seu momento histórico, né? Então, a Casa do Caminho, ela será o grande reduto de divulgação da palavra, inicialmente, né? Também será aquele local que vai tratar dos deserdados, dos oprimidos, dos abandonados. E isso vai configurar o movimento cristão como um movimento de inserção social, como um movimento que não tinha apenas a palavra, que não tinha apenas o enunciado, o conteúdo teórico, mas tinha principalmente essa preocupação, né, de estabelecer essa vivência, essa prática. Para nós também é um exemplo extraordinário. Nós muitas vezes nos perdemos num certo ativismo exagerado e esse cultivo interior nosso de espiritualidade às vezes fica meio a desejar. Às vezes também fica a desejar a nossa qualidade relacional, para que nós aprendamos a cuidar uns dos outros. Não podemos também esquecer nesse sentido, né, o que vai acontecer posteriormente, que é o trabalho do apóstolo Paulo, juntamente com aquela grande equipe de trabalhadores, Tito, Silas, Timóteo, Prisca, Áquila, o próprio Barnabé, realizando em suas 3 grandes viagens missionárias a fundação das chamadas assembleias, né, as igrejas ou igrejas, mas ali sempre o cuidado com esse aspecto também. O aspecto da oração, o aspecto do cuidado que, em especial, os anciãos deveriam ter para manter aquele grupo unido, a coesão. E só a título de curiosidade, lembrar, né, que desde a época que Paulo constitui os núcleos, a turma já gostava de brigar, né? Eu gosto de brincar aqui no Brasil, dizendo que, principalmente as mulheres, que eram a maioria, brigavam muito, né? Então, de vez em quando, a gente vai ver Paulo se dirigindo aos irmãos, dizendo para eles ajudarem o pessoal a se entender, né? A cada um perceber a sua importância para a consecução da obra. Isso é um alerta para nós. E, em especial, o cuidado de Paulo para que essas comunidades elas pudessem manter o quê? O espírito de fraternidade. Ele nos dizia, orientando de uma forma brilhante, né? Que aprendêssemos a nos amar uns aos outros, porque, afinal de contas, é só isso que devemos uns aos outros. Também dizia da necessidade de nos confessarmos uns aos outros. O que é que significa isso? A criação de elos de amorosidade, de confiança, de amizade. A instituição espírita, ela não pode ser, de forma alguma, apenas um local para onde nos dirigimos para desenvolver certas atividades e depois, tchau e bênção, né? Então, de forma alguma. Nós devemos manter essas características de comunidade, no sentido de quê? No sentido da fraternidade, do cuidado recíproco, né? E quando nós nos dirigimos pela primeira vez aí, principalmente para os Estados Unidos, né? A convite dos nossos queridos Marcelo e Déia, e vivenciamos algumas experiências com companheiros de casas espíritas, identificando que os irmãos longe das suas pátrias, né? Edificando um outro lar, em busca de outra situação, aí é que o acolhimento é importante, né? Aí é que entendemos, né, que a comunidade aí de Atlanta
bem como de todos os lugares que visitamos e outros que sabemos existir, é necessário manter essa característica, né, de acolhimento para que todos se sintam, de fato, participantes. Nós chamamos sociologicamente, psicologicamente isso, a ideia de pertencimento. É preciso se entender como pertencente a este grupo. E a gente só se entende nesse sentido quando a gente é acolhido, quando a gente é amado, quando a gente tem confiança recíproca. Está passando aqui barulho, né? É porque aqui é animado demais, aqui dia de domingo é muito animado, né? Então, nós vamos entendendo que a Casa do Caminho, bem como depois os primeiros núcleos cristãos, eles devem ser sempre referência para nós. Mas vamos dar um pulinho no tempo e nós vamos encontrar um outro momento histórico já entre nós, a codificação, entre nós, Kardec, preocupado com a constituição do movimento espírita, né? Então, o movimento espírita, todos nós sabemos, ele se inicia com a constituição dos órgãos de unificação, dos órgãos de divulgação que Kardec tem a oportunidade de instituir, bem como com a criação, no 1º de abril, e vejam bem, não foi mentira, tá? Mas em 1º de abril de 1858, eis que o nosso codificador, né, ele cria a chamada Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E para nós ali, então, é o quê? É o surgimento, né, da primeira instituição espírita. Agora, só a título de ilustração, de curiosidade para alguns, né? Na verdade, para que Kardec pudesse ter a possibilidade de reunir companheiros, enfim, de ter um local, né, para reunir os irmãos em torno dos estudos e das práticas, naquele momento histórico, em Paris, era necessária uma autorização, preste atenção, viu? Uma autorização do prefeito de polícia. Então, ele vai buscar essa autorização, né? E foi um decreto aos 13 de abril de 1858, e o ministro, então, o ministro do Interior e da Segurança Geral, faz essa autorização. Mas essa autorização, ela está baseada no regulamento que Kardec, então, ele vai nos apresentar. Nesse momento, nós já vamos identificar que a finalidade da sociedade, conforme o seu regimento, está assim estabelecido, né, no seu artigo 1º. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. E nós, mais uma vez, ficamos admirados com essa clarividência do codificador. Observe bem, são defesas nela as questões políticas, de controvérsias religiosas e de economia social. Aqui pelas bandas do Brasil, precisamos estar recordando isso, inclusive aos nossos irmãos, né? Todos vocês aí acompanham as situações difíceis pelas quais nós estamos passando nesse exato momento, né? Então, o que é que acontece? Todo o regulamento, ele vai dizer respeito a essas reuniões, às preocupações que Kardec tem com, né, vamos dizer assim, o andamento, porque naquela época, na verdade, nós teremos uma espécie de ação, né, da sociedade voltada de modo bem específico para o estudo e a prática mediúnica, né? Então, isso é bem próprio daquele momento histórico. No entanto, no seu artigo 3º, Kardec vai nos apresentar algo que consideramos fundamental para o trabalhador espírita, quando ele estabelece o chamado dever dos chamados associados. Então, ele vai dizer, no artigo 3º, a todos os seus associados corre o dever de recíproca benevolência e bom proceder. Então, já aí, nós vemos o nosso codificador estabelecendo como conduta do trabalhador a recíproca benevolência e o bom proceder, cumprindo-lhes em todas as circunstâncias colocar o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. Ora, todos nós que estamos aqui no Brasil, bem como os companheiros aí nos Estados Unidos e em todos os países,
sabemos, né, já de vivências que todos nós temos, que uma das maiores dificuldades do movimento espírita é o chamado personalismo, né? Então, na verdade, aqui no Brasil, acredito que vocês aí não têm esse ranço, mas aqui no Brasil é assim: a casa espírita de Dona Fulana, o centro espírita de seu cicrano. E aí a gente fica, ai meu pai do céu, quer dizer que a criatura, ela possui uma casa espírita, né? Fica difícil. E aí a gente ainda encontra os companheiros espíritas, que dizem assim: eu frequento lá em Dona Fulana, eu frequento lá em seu cicrano. Se fosse apenas uma maneira, vamos dizer assim, de usar o termo, mas não, muitas vezes, né, agora bem menos, mas muitas vezes, quando se dizia casa de Dona Fulana era chamada médium principal, muitas vezes dona do prédio, né? E que estabelecia, vamos dizer assim, todo o funcionamento daquela instituição. Qualquer coisa que a desagradasse, ah, meu pai do céu, o negócio estava feio, né? E aí a gente deve a esses personalismos, e em especial as dissidências, a grande multiplicação de centros espíritas, viu? Então a turma diz que os centros espíritas aqui no Brasil não se multiplicam só para o atendimento da tarefa do espiritismo, mas também para atender às dissidências, às brigas, né? Aos desentendimentos. E aí a gente diz assim: bendito desentendimento, né? Porque Deus tira do mal o bem. E essa verdade, ela lastimavelmente ainda existe em nossos tempos. No Brasil, possuímos cerca de 15 mil instituições espíritas, mas ainda assim temos muitos grupos ditos familiares, muitas instituições que não tiveram a preocupação de se legalizarem, né, vamos dizer, com CNPJ, registro em cartório, essa coisa toda, que é uma exigência, inclusive, da nossa legislação, tanto aqui, acredito, como também em outras localidades. Então, Kardec já vai dizendo para nós 3 qualidades que são fundamentais ao chamado trabalhador espírita, recordando, né, recíproca benevolência e bem proceder, e principalmente colocar o bem geral acima das questões pessoais e do amor próprio. Então, já aí vamos identificar aquilo que mais adiante ele nos apresentaria como grande slogan, né, para nós em termos de atividade do movimento espírita, mas vai ficar um pouquinho mais na frente. Trabalho, solidariedade e tolerância, a gente vai conversar sobre isso. Mas vamos dando continuidade e agora a gente vai pedir a ajuda do Espírito Emmanuel, né? E a gente vai usar, como já informamos, o Vinha de Luz, que é uma obra fantástica. Dentro da chamada coleção Fonte Viva, nós identificamos em Vinha de Luz muitas mensagens importantíssimas para a reflexão do trabalhador espírita. Eu chego, na minha ousadia, a afirmar que parece que o livro foi escrito para nós, né? Porque é um conjunto de mensagens que nos chamam a atenção. Nós tivemos a oportunidade de, a convite de uma instituição muito antiga lá do Paraná, o Centro Espírita de Alfonso Corrêa, eles nos solicitaram um seminário a respeito desse assunto, o trabalhador espírita, e nós, assim, meio que espontaneamente, nós fizemos, vamos dizer assim, o nosso trabalho, a nossa pesquisa, e nos admiramos como, de fato, nós vamos encontrar nesse material deles um farto, vamos dizer assim, um farto conjunto de ideias e de reflexões para que nós possamos nos entender enquanto trabalhadores e principalmente entender o que o trabalho exige do trabalhador. Então nós vamos fazer algumas digressões, mas antes a gente gostaria de lembrar, né, algo que também vocês enfrentam aí. Muitas vezes o companheiro chega, né, à casa espírita, um irmão chega à casa espírita e passa um tempinho, daqui a pouco desaparece, né? Até que tentou iniciar alguma atividade, mas enfim. E quando você encontra essa pessoa, você pergunta: foi que houve? Ah, me decepcionei com o espiritismo. Foi mesmo, irmão? Foi que houve? Ah, porque fulano, porque cicrano. E a gente percebe logo de imediato que há uma confusão, né, das pessoas em relação a movimento espírita, né, e doutrina espírita. Doutrina, nós já sabemos todos,
é o conjunto dos princípios, os fundamentos, as ideias, os conteúdos, os valores, as propostas. E movimento é aquela ação, é o braço operacional que um grupo de pessoas motivadas pelo estudo, né, no caso por esse conteúdo, deseja então viabilizar na prática, ou seja, na comunidade, na sociedade, de modo geral. Então, o movimento dos homens, doutrina dos espíritos. Então, nós nos decepcionamos muitas vezes com os homens, nos decepcionamos em razão principalmente das nossas expectativas, né? Porque nós temos, enquanto humanidade, uma tendência a gostar de coisas fáceis para nós. Então, nada mais fácil para nós do que adentrarmos num grupo cristão, num grupo espírita, e ali podemos dizer assim, aqui é o paraíso. É um paraíso, né? Aqui todo mundo é maravilhoso, todo mundo é perfeito, não tem problema nenhum. E é muito curioso que a própria espiritualidade, ela, vamos dizer assim, entre aspas, viu? Ironiza essa ingenuidade da nossa parte. Nós temos um relato de Hilário Silva, intitulado Grupo Perfeito, né? Então, fala de uma senhora que ela, na casa onde ela frequentava, né? Ela decidiu, vamos dizer assim, fazer uma consulta aos espíritos, né? Ao mentor espiritual, ao companheiro instrutor espiritual, porque ela queria fundar uma casa espírita. E o que é que vai acontecer? Ela, então, aproveitando um certo momento, na reunião mediúnica, né, através da médium Dona Maria Paula, ela, então, quer falar com o chamado espírito orientador da reunião, que era o irmão Júlio Marques, né? E aí, o que ela quer? Ela quer concretizar o ideal que ela tinha, o ideal espírita de quê? Ela queria fundar uma instituição espírita perfeita. Imagina, né? E aí ela começa a conversar com o espírito, dizendo, um grupo maravilhoso, nesse grupo todo mundo abnegado, meu Deus, todo mundo fraterno, sem problema nenhum, sem orgulho, né? Todos humildes, todos colaboradores, todos dispostos, sem melindres, imagina, né? O grupo espírita sem melindre, não é grupo espírita, né? Então, ela queria aquele grupo e o espírito só fazia dizer sim, sim. Ela começou a perceber que o espírito não dava corda, né, para ela. E aí, em dado momento, ela olha para ele e diz assim, o nosso irmão pode fazer parte desse grupo? Ou seja, olha que coisa interessante. Ela convidou o espírito para, né, participar lá da equipe espiritual do centro que ela queria criar. E o irmão Júlio disse, minha irmã, eu carrego tantos problemas, tantas dificuldades, a minha viúva doente, um genro obsidiado, um filho que está no manicômio, enfim, ele apresenta as situações que ele, vamos dizer assim, tinha como pendência de sua família, né, aqui na Terra. Aí ele disse que ele mesmo também padecia momentos de dificuldades, ela ficou horrorizada. Benfeitor espiritual, né? Vamos dizer assim, meio deprê, né? Meio depressivo, meio ansioso. O que era isso? Ela ficou assim meio, né? E disse assim, mas irmão Júlio, tudo bem, né? Já que o senhor não quer participar do nosso grupo e tal, mas esse grupo deve existir um grupo perfeito, né? E a resposta dele foi ótima. Ele disse, minha irmã, deve existir. O grupo perfeito deve ser o grupo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas preste atenção. Se for o grupo de Nosso Senhor Jesus Cristo, não foi o grupo daqui. Dos 12. Um traiu, um negou, e na hora da crucificação dele, 9 correram. Só ficou o mais novo. Só o mais novo ficou, que foi João. Então deve ser um do lá, né? Um dos planos superiores, celestiais. Então, a primeira a gente tem que ter, quando a gente adentra numa casa espírita, no movimento espírita, é que não tem grupo perfeito, né? Jesus, à época dele, dizia, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Costumo dizer, brincando, mas de maneira séria, que o Senhor disse, e lá, né, no pensamento dele, provavelmente ele pensou assim, eu vou ter que estar junto de vocês para desapartar. Para quando vocês começarem as brigas, eu estou lá no meio, não é verdade? Então, o que é que acontece, né? Nós não temos a ilusão de que quando você junta seres humanos, que aquilo ali vai dar uma perfeição, né? Não tem como, né? Não dá nem excelência, né? Quanto mais perfeição. Então, quando você reúne essas pessoas, você tem dificuldade. O espírito Albino Teixeira, pela mediunidade do nosso Chico, na obra do Candário de Luz,
Diz que na casa espírita nós temos dois grupos, preste atenção, ainda bem que vocês não vão se assustar porque estão sentadinhos, né? Primeiro grupo é o grupo de frequentadores. Esse grupo de frequentadores é assim, chega, passa, vai, toma passe, assiste a reunião, a coisa toda. Mas o grupo de trabalho, preste atenção agora, esse não, esse grupo é sério, porque diz ele para nós, é o grupo de afetos e desafetos. Ninguém pense que a gente vai encontrar na casa espírita só aquele irmão que a gente simpatiza, né? Só aquele irmão que a gente tem bem querer por ele. A gente também vai encontrar antigos inimigos reencarnados, tudo no mesmo grupinho, para poder aprender a se amar, para aprender a se tolerar, a se suportar, a trabalhar junto, né? A superar as diferenças, conforme o Kardec propõe, né? Então, nós não podemos ter essa ilusão. O Albino Teixeira diz que na casa espírita, o trabalhador espírita encontrará as grandes alegrias, mas também as grandes dores. Olha, para nós é um alerta realmente muito grande, né? Mas há uma outra pergunta que entendemos ser importante. Por que a gente se torna trabalhador espírita? Por que a gente não fica somente assistindo reunião, tomando passe, fazendo leitura? Por quê? Que necessidade é essa da gente se envolver, né, sob o ponto de vista de realizar uma tarefa, de assumir uma responsabilidade? E nós diríamos que há uma resposta, né, que Emmanuel nos apresenta, e há também uma justificativa que nós podemos apresentar. Qual é a justificativa que nós podemos apresentar? É que o conhecimento, ele exige prática. Quando nós recebemos muito, nós temos que dar. Está lá no Evangelho. Muito será pedido, a quem muito foi dado. Então, se nós recebemos, nós ficamos com esse patrimônio para quê? Jesus vai dizer para nós, não se põe a candeia debaixo do alqueire, e nem se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, quando você detém um conhecimento, quando você tem acesso ao tesouro, vamos dizer assim, né, que é o conhecimento, você não pega esse tesouro e esconde. Você não vai ser aquele cidadão que recebeu o talento e escondeu o talento por medo, né, do Senhor. Nada disso. O que é que o Senhor vai dizer aos outros dois servos que receberam os talentos e os multiplicaram? Servos bons e fiéis, porque fostes fiéis no pouco, dar-vos-ei mais ainda. Então, esse processo é aquilo que compõe o ciclo do conhecimento. O conhecimento não é só teoria, tá? O conhecimento é conhecimento informacional, é conteúdo, mas é atitude também, é prática, é vivência. Então, a necessidade nossa de realmente, né, executar, praticar, vivenciar. Mas quando nós nos deparamos com essas mensagens, nós vamos encontrar um alerta muito interessante desses companheiros todos, André Luiz, Emmanuel e muitos outros, quando eles dizem que a casa espírita, ela se caracteriza por ser um templo, né, um oásis, por ser um núcleo de assistência, uma oficina, um hospital, mas o que eles mais enfatizam é que a casa espírita é uma escola. Ora, a escola, a gente aprende os conteúdos, né? Toda e qualquer escola, mas não é somente uma escola de aprendizagem teórica, de conteúdos. Toda escola tem o quê? As suas formas de avaliação. Então, nós precisamos também, vamos dizer assim, né, de avaliar que aquele conteúdo, que no caso é o conteúdo que a doutrina espírita nos apresenta, então nós precisamos, vamos dizer assim, né, ter a compreensão de que nós precisamos ter aquela oportunidade que a escola, né, nos participa e nos sugere de o quê? De avaliar, né? Então nós somos estudantes, né, em processo de avaliação, né? Então nos tornamos trabalhadores espíritas porque não queremos mais só ser aqueles que detemos conhecimento, mas que esse conhecimento, ele em nossas mãos, em nossa mente, em nosso coração, possa se transformar em atitudes, em coisas práticas, em ações. Mas nos diz Emmanuel, disse ainda há pouco, né, nós apresentamos uma justificativa e a resposta do Espírito Emmanuel. Para quem tem o livro Vinha de Luz, é na mensagem 60, Vinha de Luz 60. Emmanuel, não é moleza não, viu? Ele diz para nós que nós somos detentores, presta atenção, nós somos detentores, ele nos diz, de um patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. E aí ele vai enumerando para nós o que nós já sabemos
e que muita gente ou não sabe ou duvida. Vamos lá com ele rapidamente. Que que a vida prossegue além da morte, que a gente está em processo de autoiluminação, que o corpo é uma simples vestimenta, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos para nós, que a dor é um estímulo às nossas realizações, que a nossa colheita tem a ver diretamente com a nossa semeadura, que o Senhor estará sempre conosco, é o nosso pastor, né? Não nos faltará, que toda oportunidade de trabalho é bênção divina, que estamos todos em processo de reajustamento de progresso, que existe uma justiça divina, que a existência física é abençoada oficina, mais uma vez, de trabalho, de resgate, de redenção, né? E que nós produzimos com os nossos atos, com as nossas palavras, nossos sentimentos, os frutos em nossa vida. Então, Emmanuel chama isso do nosso patrimônio. Esse é o nosso patrimônio, né? E, consequentemente, nós somos aqueles que estamos preenchendo a nossa alma, nosso coração, nossa mente, desses conteúdos e desses valores. E aí? O que é que vai acontecer? Se nós já temos isso, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós seremos, e aí vem a questão do trabalhador, nós seremos convidados, nós seremos chamados, exortados, ou convocados, ou intimados. Tem diversas formas de acesso de Jesus, dos bons espíritos, para que nós nos tornemos trabalhadores. Na nossa área de evangelização, de vez em quando a gente ri, quando a gente sabe de alguém que diz assim, pois é, me tornei trabalhador de evangelização, eu fui por engano. Eu digo, fala-me, por engano? Pois é, me chamaram para assistir uma aula de evangelização, daqui a pouco ajuda aqui, ajuda ali, e eu terminei ficando. Então, não é engano não, isso é apenas uma tática, uma estratégia, né? Então, muitos dizem assim, pois eu me tornei trabalhador, quando eu vi já estava enroscado, já estava, né, enrolado na situação. Então, não é quando a gente viu, é porque a gente já está, né, ali, vamos dizer assim, pronto, como André Luiz diz, né, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Mas eu vou pedir permissão a André Luiz para fazer um pequeno acréscimo. Às vezes o que está pronto não quer assumir, viu? Vocês sabem disso, né? Concordam comigo? Sim ou não? Tem trabalhador que está pronto, mas não quer assumir. Aí aparece aquele outro, que é o de boa vontade. Aí o de boa vontade diz assim, olha, eu não tenho os mesmos recursos, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, muitas vezes, nós temos um trabalhador que não é o excelente, vamos dizer assim, mas ele é de boa vontade. E a boa vontade vai abrir caminhos para ele se formar, para ele se preparar. Então, nós vamos fazer uma rápida viagem com Paulo e Emmanuel, para ver como é que se dá isso daí. O Espírito Emmanuel, comentando Paulo, diz o seguinte, que nós somos convidados, ao esforço individual e desenvolver a nossa ação. Preste atenção na expressão que ele usa, a peleja. Olha, não é brincadeira não. A peleja árdua, ele vai dizendo. Mas a gente não deve se preocupar não, porque é como se nós de fato fôssemos e somos verdadeiros soldados, convocados a uma batalha. E essa batalha, nos diz o Espírito Emmanuel, comentando Paulo, é batalhar na causa do bem. Porque o cristianismo é um campo imenso em que nós somos chamados, primeiramente, ao nosso trabalho íntimo de reforma, ao nosso trabalho íntimo de transformação e ajudar, assim, o processo de renovação e transformação da humanidade. Então, começa em nós. E estamos, mais uma vez, nos diz Paulo, na linha de batalha. Quer dizer, peleja, batalha, linha de batalha, né? Mas para quê? Qual é o objetivo dessa batalha? Nos diz o Espírito Emmanuel. É a vitória que nós desejamos do amor e da verdade. Essa vitória, ela só será alcançada primeiramente em nós e só posteriormente será alcançada coletivamente. Emmanuel nos diz que Jesus iniciou o maior movimento de libertação do espírito humano. Então, desde que Jesus esteve entre nós, viabilizando toda a vivência da mensagem que ele trouxe,
ele então inicia o grande processo de libertação. Quando hoje nós falamos em transição planetária, que é a febre, né, no movimento espírita, lembramos que a transição já começou desde Jesus, tá? E continua, ok? Só que agora, ao invés dessa transição estar sendo feita nos carros antigos, os Fords antigos, né? Está sendo em Fórmula 1 mesmo, né? Então é Fórmula 1, é 350 quilômetros, a coisa é de uma velocidade extraordinária, porque nós estamos no fim de um ciclo, né, evolutivo. Daí precisamos de fato entender essas nossas posições. Então, Emmanuel vai nos mostrando que o trabalhador, ele está sendo convidado, chamado, né, sensibilizado, tocado, qualquer que seja a expressão. Mas a outra pergunta que não quer calar, e como é que a gente reage? Vamos lá. Ele vai nos dizer, e é no capítulo 31 de Vinha de Luz, né? Então, tem aqueles que são meio medrosos. Tem os medrosos. Ele vai dizer ainda, tem os distraídos, né? Tem os que estão em fuga. Isso agora também no capítulo 50. Então ele vai dizendo que são aqueles que desinteressados, né? Desinteressados. E aí diz o seguinte, às vezes ele até aceita alguma coisa para começar a trabalhar, na primeira dificuldade, tchau e benção. É uma expressão que nós usamos aqui para dizer, né, ó, vamos embora, eu quero lá saber disso, eu estava tão bem, aí comecei a me envolver do trabalho espírita, aí é que a coisa ficou mais difícil. E tem gente que é tão ingênua que diz assim, olha, você agora é espírita, então cessaram os seus problemas. Vocês concordam com isso? Não. Cessaram os nossos problemas? Não, multiplicaram. Por quê? Ora, porque o trabalho da luz não é um trabalho fácil, não. Olha, quando você, diz Emmanuel, quando a criatura, ela está, vamos dizer assim, no normal, daquele grupo social no qual ela está, ninguém olha para ela. Ninguém olha para aquela criatura. No dia que essa criatura quer começar o seu processo de renovação, o seu empenho de melhoria, pronto, aí todo mundo olha para essa criatura. Começa em casa, diz logo assim, leva logo o colchonete lá para o centro espírita. Aqui no Nordeste manda a gente fazer a rede. É bom demais, né? Devia ter, inclusive, né? Armador de rede nas casas espíritas. Então, o pessoal diz assim, vai lá, vai-se embora. Ah, santinho, agora virou santo. Ainda tem uns que dizem assim, quer ser o novo Chico Xavier. A gente começa a receber primeiro a gozação no interior da família e no interior dos nossos grupos, vamos dizer assim, mais primários de relacionamento, né? E aí, aquela dificuldade que Jesus falou se evidencia quando ele diz, penetrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e são muitos os que passam por ela. Então tem um amigo meu que diz assim, olha, a porta não passou por reformas, continua estreita. Continua estreita, né? Então a gente é chamado e a gente pode escolher, vou ou não vou, né? Vou ser um trabalhador? Não vou ser um trabalhador. Vou me envolver? Não vou me envolver. Como é que é? Diante da primeira dificuldade, eu vou desertar ou eu vou enfrentar? Bem, isso é uma questão totalmente individual. Cada criatura é capaz de avaliar as suas próprias condições. Nós, obviamente, temos a certeza que nem sempre nós poderemos atender a todos os convites, a todas as solicitações, né? Mas nós vamos fazendo essa avaliação de nós mesmos e vamos, lenta, mas progressivamente, né, nesse exercício que é o processo de trabalho, de educação, de autoiluminação. Então, nós começamos devagarinho, né? O processo é esse. Nós começamos com simplicidade e vamos assumindo, às vezes, tarefas cada vez maiores. E nós muitas vezes ficamos alarmados, né? Nós ficamos muitas vezes aterrorizados, mas não nos esqueçamos do que o Senhor nos disse, de modo especial aos 500 da Galileia, lá na mensagem, a penúltima mensagem do livro Boa Nova, que enfrentando todas as dificuldades, os seus discípulos teriam sempre nele, no próprio Mestre Jesus, o apoio constante. Então nós sabemos das nossas limitações, sabemos que somos espíritos que carregamos conosco um fardo de limites, de viciações, de imperfeições, de defecções morais e principalmente de comprometimentos no nosso passado.
Mas, igualmente, nós somos criaturas com potencialidade para o bem, potencialidades para a amorosidade, para o serviço, para nos envolvermos nessas ações benéficas que estarão representando para nós a possibilidade do exercício dos valores que tanto desejamos. Mas aí, qual é o alvo que nós temos que perseguir? Nos diz Emmanuel que o alvo que nós devemos perseguir é a nossa união enquanto discípulos com o quê? Com quem? Com o Mestre e os seus valores. Então, o cristão tem o Cristo como meta, né? É como Paulo diria, já em toda a, vamos dizer, plenitude do seu trabalho. Não sou eu quem vive, o Cristo é quem vive em mim. Ou seja, ele, depois de todo aquele processo doloroso de testemunhos, ele realmente pôde afirmar isso, demonstrando que ele foi um trabalhador que foi preparado, né, apenas a título de curiosidade, entre a estrada de Damasco e ele chegar em Antioquia, da Síria, aí vão em torno de 6 anos e meio a 7 anos de preparação daquele a quem Jesus chamou o vaso escolhido, né? Mas nós vamos encontrar ali, na Antioquia, na igreja de Antioquia da Síria, ele sendo separado junto com Barnabé por intervenção espiritual para o desenvolvimento do trabalho de divulgação através das chamadas viagens paulinas, né, chamadas viagens missionárias. E nós observamos, né, que na verdade são 2 viagens: as viagens exteriores pelas cidades, milhares de quilômetros, dezenas de cidades, constituição de dezenas de núcleos cristãos, mas a principal viagem era a viagem interior de Paulo. Que viagem era essa? A viagem do seu processo de transformação, do conhecimento dos valores do Evangelho, de busca de identificação com aquilo que era a proposta, ou seja, a união do discípulo com o Mestre, que é o alvo que nós temos também que perseguir. Está chegando bem o som aí mesmo? Está chegando bem o som? Aqui está. Aqui está, muito bom. Ok. Então nós vamos lá. O que é que a gente deve buscar? Vamos lá. E aí nós temos uma outra mensagem belíssima, mensagem número 12 de Vinha de Luz, né? Que diz o seguinte: é preciso nos mantermos fiéis ao bem. É isso que é a característica do trabalhador cristão e espírita. Fidelidade ao bem. Eu fico viajando muito, né? Viajo muito, tá? Agora um pouquinho menos, por algumas dificuldades familiares. E quando eu chegava nos cantos, eu perguntava: cadê fulano? Aí dizia assim: fulano? Abandonou. Abandonou, espírito? Abandonou. Cadê ciclano? Ah, tá dando um trabalho daqueles na instituição. É mesmo? Que coisa. Cadê ciclano? Ciclano? Aí eu comecei a ficar pensando assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu estou no movimento espírita, né? Eu comecei, vamos descobrir minha idade agora. Eu comecei aos 6 anos de idade na evangelização infantil, né? E posteriormente, né, comecei a ser trabalhadora aos 17. Então, a gente já está aí com... Entenderam? Entenderam? Não? Não, uns 45 anos aí de estrada no movimento espírita. Eu decidi escrever, então, recentemente um artigo que eu publiquei no Mundo Espírita, né? Os desafios do espírita, do trabalhador espírita. Eu coloquei 2, né? 2 grandes desafios: a longevidade e a fidelidade. Nos mantermos no movimento, né? E principalmente nos mantermos fiéis aos propósitos que a doutrina espírita nos apresenta para as nossas vidas, né? Então, qual é o nosso propósito? Fidelidade ao bem, para que nós possamos, então, enfrentar, né, todo esse processo. E aí, esse processo, ele envolve uma espécie de dualidade que permanece em nós. Paulo nos diz que nós podemos agir segundo o espírito do mundo ou segundo o espírito que provém de Deus. O que seria agir pelo espírito do mundo? Seria aceitar em nossa mente, em nosso proceder, aquilo que ele chamou as sugestões, né, da região inferior,
as sugestões das nossas imperfeições, viciações, do nosso personalismo, do nosso orgulho e vaidade, e o nosso velho conhecido egoísmo. Isso é agir conforme o espírito do mundo. Mas nós podemos nos esforçar, enquanto espíritas e trabalhadores, para buscarmos aquilo que Paulo chamou o espírito que provém de Deus. E que espírito é esse que provém de Deus? São as inspirações das chamadas esferas superiores, para que nós aprendamos, vamos dizer assim, né, a vencer os nossos maus hábitos, né, as nossas más tendências, conforme Kardec nos apresenta a denominação do verdadeiro espírita, como aquele que está se esforçando para domar as suas más tendências. Mas eu falei ainda há pouco que Paulo gostava de usar umas expressões, né, meio militares. Ele vai usar a palavra peleja, água, batalha, linha de batalha. E aí, nesse mesmo livro, Vinha de Luz, eu encontrei duas mensagens assim fantásticas, né? Que falam muito disso daí. Ele fala do capacete e ele fala do escudo. Eu digo, pronto, agora deu, né? Capacete e escudo. Ficou faltando a espada, né? Mas acontece que tem espada assim, mas só que é no outro livro, tá? Ele botou a espada para outro livro. A espada está no Caminho, Verdade e Vida, se não me engano. Então ele começa a dizer que nós, os trabalhadores, né? Temos que estar preparados para essa batalha. Que batalha é essa? A batalha de nos mantermos fiéis no bem. Foi isso que nós dissemos? Buscando a união nossa com os valores do Evangelho. E aí ele vai dizer, para enfrentar essa batalha, vamos para o capacete. O capacete, Manuel vai interpretar da seguinte forma: é a cobertura mental de ideias sólidas e de atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo. É um capacete com os fios da fé e do espírito de serviço. Olha que coisa interessante. Então, fé e espírito de serviço, capacete. E o escudo? Lembrar que o capacete está aqui, né? Cabeça. Capacete tem que proteger a cabecinha. Então, cabeça, pensamento no bem. Manter o quê? A mente, né, sempre na direção das coisas positivas. E o escudo protege o quê? O coração, protege essa nossa região cardíaca. E o escudo, o que é que nos diz Emmanuel? Diz respeito à nossa fé, diz respeito aos cuidados, aos esforços, às disciplinas e principalmente o cuidado que nós devemos ter na defesa dos dardos venenosos que intoxicam os nossos corações. Olha que sabedoria. Tá? Porque às vezes o trabalhador espírita, ele enfrenta na própria casa espírita dificuldades. Ele muitas vezes percebe uma certa rejeição, às vezes as suas ideias não são nem sequer ouvidas, percebe certas antipatias, entra em rota de colisão ou de conflitos, então isso tudo vai atacando, entre aspas, com dardos venenosos, o nosso campo emocional. Tá? Então é preciso, que nós utilizemos o escudo, e esse escudo será sempre o escudo de quê? Da nossa fé, dos nossos sentimentos. Por essa razão, o codificador nos apresentou a tríade maravilhosa: trabalho, solidariedade e tolerância. E aí eu sempre me perguntei por que o trabalho? Para nos unir, para nos manter ocupados, né? A solidariedade, que é o sentimento por excelência, que vai nos tornar unidos, fraternos no trabalho. E quando não dá? E quando a gente começa a se desentender? Aí aparece a terceira palavrinha: tolerância. A palavra tolerância, ela diz respeito a uma atitude de compreensão, a uma atitude de empatia, a uma possibilidade que a gente dá ao outro, né, de entender por que o outro agiu daquela maneira. Então, o espírito de tolerância é o respeito que nós temos ao pensar diferente, ao pensamento divergente. E isso, meus irmãos e amigos, isso é bom. Agora, desde que a gente saiba administrar essas diferenças, tendo o Evangelho e a codificação como as nossas matrizes para a resolução de problemas. Então, nós não podemos resolver os problemas do movimento pelo achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, todo mundo acha e todo mundo está perdido. Na verdade, nós temos o Evangelho de Jesus e a codificação. Então, chega um irmão, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Chegou uma irmã nossa numa casa espírita e disse assim: eu gostaria de sugerir à diretoria que colocasse na entrada da casa espírita água fluida. E todo mundo que entrar tem que beber água fluida. Pronto.
Aí a confusão se instalou. A confusão se instalou. Por que tem que tomar água fúria? Quer dizer, vai fazer o que isso, né? Muito bem. E aí alguém na diretoria teve o bom senso em chamar a irmã e perguntar por que ela achava isso, entender o pensamento dela. Aí a gente conseguiu entender. Ela era oriunda, né, da Igreja Católica e tinha, logicamente, o hábito de, ao entrar na igreja, ir lá na piazinha e se benzer. Então ela fez o que nós chamamos de transposição. Ela transpôs para a água fútil. Né? Pronto, foi isso daí. Então, em vez de brigar, não tem sentido essa sua sugestão, por causa disso, né? Posteriormente, a reunião, ou então tomou passe, quer tomar água, toma, não quer tomar, não toma, né? Então, a gente vai tendo que exercitar o que nós chamaremos, né, de um ouvir, uma escuta sensível, um olhar sensível, para a gente ser capaz de ter a fala sensível, né? E não criar tantos problemas entre nós. Mas eu disse que quem vinha de luz tem o quê? Tem o capacete e tem o escudo, mas eu encontrei a espada. Então o soldado tem que estar completo, né? E aí essa espada está no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 104. E aí Emmanuel comenta aquela passagem que Jesus afirmaria, não te trazer a paz, mas a espada. E ele vai falar, que espada é essa? É a espada simbólica da nossa luta. A luta que nós vamos desenvolver primeiramente em nós mesmos, em relação aos nossos maus hábitos, em relação às nossas imperfeições, a manifestação em nós do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Então, ele nos diz, esta é a espada. Estamos armados agora, concorda? Temos o capacete das boas ideias, né? Do estudo que vai nos proporcionar a visão correta, a unidade doutrinária. Vamos ter um escudo, que é trabalhar o sentimento, trabalhar o coração, ter cuidado com os dardos venenosos e usar a espada para isso, que é exatamente a espada da nossa própria luta interior, a fim, né, de procedermos àquilo que o Espírito, aliás, que Emmanuel comentando, Paulo nos diz, que o cristão não surgiu na Terra para ficar na sua própria personalidade, né? No quadradinho, na casinhola da sua personalidade, mas apareceu sim para transformar vidas com a sua própria vida. Isso é de uma beleza extraordinária. Transformar vidas com a própria vida na direção da nossa renovação, da nossa transformação. E aí, nesse sentido, para a gente já ir fechando, a gente situaria algumas condutas para o trabalhador que nós vamos encontrar tanto, né, vamos dizer assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos, e numa obra extraordinária chamada Viagem Espírita, em 1862. Algumas condutas fundamentais. Então, vamos lá, capacete, escudo, espada. Ou seja, né, fidelidade ao bem, cultivo das boas ideias, cultivo dos bons sentimentos, ação transformadora de auto-renovação. E agora vem vigilância. Vigilância. Tá? A vigilância significa o quê? Estarmos atentos. Não só atentos ao que está fora. Lá vem barulho, viu de novo. Espera um pouquinho. Aqui é animado demais, viu, no domingo, viu? Sandra, nós gostaríamos de fazer as nossas perguntas e respostas, se você pudesse fechar esse ponto. Vou fechando. Ótimo. Exatamente, estou olhando aqui o relógio, a hora que você me deu. Então, a vigilância, ela é fundamental, e vigiar principalmente a nós, né? Nós precisamos ser vigiados, não é o outro que vai vigiar o outro. A gente vai fazer o processo de autovigilância. A outra conduta, além da vigilância, né? Essa outra conduta é, em especial, diante das amarguras que nós sentimos, né? Diante dessas ansiedades que nos acometem, no desenvolvimento das nossas próprias dificuldades, no desenvolvimento das nossas tarefas. E aí nos dirá, né, o Espírito Emmanuel, é preciso guardar, né, prudência, reflexão, continuar na tarefa, marchar
combatendo as amarguras do coração, porque ninguém pode imaginar o quê? O trabalhador espírita, o quê? Triste. O trabalhador espírita arqueado, cabisbaixo. Então, é sempre uma atitude de alegria pela oportunidade de servir. Nós encerramos esse momento, para a gente poder conversar um pouquinho mais, né? Lembrando exatamente as colocações do nosso codificador. É preciso proceder bem, é preciso manter a fraternidade e é preciso, principalmente, colocar a obra e o bem geral acima das nossas visões pessoais e do nosso amor próprio. E, para fechar essa fase, nós queremos lembrar duas afirmativas, de Bezerra de Menezes e de Guilherme Ribeiro. Diz que nós, no plano espiritual, andamos suplicando ao plano espiritual a oportunidade de trabalhar no espiritismo. Nós não estamos fazendo favor. Nós estamos recebendo a oportunidade. Então, que nós possamos agarrar essa oportunidade, atuando em grupo, nos tolerando reciprocamente, nos solidarizando uns com os outros e quando nós, de fato, atingirmos essa condição de verdadeiro trabalhador, nós estaremos respirando a longos haustos, dizendo ao Senhor Jesus, aqui estamos, mesmo com as nossas fragilidades, mas estamos num posto de serviço que a tua bondade nos alocou para nesse local, desenvolvermos em nós as potencialidades da amorosidade, da tarefa no bem, do autocuidado e principalmente da fidelidade. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, muito obrigado, viu? Está ótimo. E agora vamos abrir para perguntas e respostas. Muitos pontos interessantes que a Sandra nos trouxe. E, amigos, só um minutinho. Bom dia, Sandra. Meu nome é Rita. Obrigada por estar aqui conosco e pela explanação dos incentivos e boas palavras para os frequentadores e trabalhadores espíritas. Mas o que nós deveríamos fazer sempre para que o desânimo não aconteça em nossos corações? Porque se você disse que o compromisso é dado por Deus, pela espiritualidade, e nós sempre estamos nos achismos, nos nossos conflitos internos, e nós não estendemos as mãos para o trabalho do bem. Oi, Rita, alegria para mim pessoalmente estar participando desse momento com vocês, O desânimo, ele precisa primeiramente ser identificado sob o ponto de vista das suas causas, Então, o desânimo é uma apatia, uma espécie de apatia, é uma sensação de impotência, incompetência, incapacidade de superar, em especial, as dificuldades, tanto as dificuldades íntimas quanto as dificuldades exteriores. Nesse sentido, acreditamos que o primeiro passo é identificar a causa. Então, o que é que está acontecendo conosco? Por que é que, de repente, eu não estou querendo participar da atividade? Por que é que, de repente, eu estou dando preferência a isso ou aquilo? Então, identificando inicialmente o que é que está provocando em nós esse desânimo, nós podemos partir para o segundo passo, que é a reflexão sobre as nossas prioridades. O que é que nós... Estão ouvindo um barulho estranho? É aqui, viu? É o almoço. É que estamos preparando o almoço aqui. Sandrinha, você está no mute. Sandrinha, você está no mute agora. Está no mute. Oi, não estamos te ouvindo. Nossa! Não estamos te ouvindo. Não sei, não está querendo. Agora deu? Agora deu. A senhora, você desculpe que o alarme lá, estamos preparando o almoço e o alarme tocou, mas está tudo bem.
Não, tudo bem, né? Porque o alarme lá apagou meu microfone aqui. Então, voltando, Rita e demais companheiros. Então, quando a gente identifica a causa, né, a gente vai ter a oportunidade, vamos dizer assim, de mapear o desânimo, né? E aí não tem nada mais interessante do que revisitar as próprias experiências. É muito importante, né? Alimentar o pensamento, rever companheiros, rever ideais. Isso tudo vai dando para a gente, vamos dizer, vai oportunizar para a gente aquela memória, né, que está em nós, daqueles dias felizes, vamos dizer assim, daqueles momentos, né, de promessas. Então isso vai, né, alimentando em nós, vamos dizer assim, vai nos tirando do fundo do poço e vai nos erguendo. Outra coisa importantíssima é que a Casa Espírita, ela tenha um grupo de apoio solidário. O que é isso? É o apoio ao trabalhador. O apoio ao trabalhador é o quê? É uma escuta. Aquilo que a gente faz com os outros que chegam de fora, né, com suas perturbações, suas dificuldades, precisa ter dentro da Casa Espírita. Então é preciso ter alguém que faça esse atendimento fraterno ao trabalhador, para identificar o quê? Né? Se essa razão desse desânimo é apenas em função das dificuldades, como é que podem ser dirimidas? É em função de sede espiritual, de influência espiritual negativa? E aí? Então há caminhos para a gente fortalecer. Agora, de moto próprio, né? A gente nunca deve falar da gente, mas eu gostaria de dizer aos meus queridos amigos aí presentes que o momento da dificuldade todos nós temos. Todos nós temos. Ninguém tem 100%, né? E eu posso dizer que eu conheço almas e tenho uma certa relação, né, de amizade com certas almas proeminentes do movimento espírita, e elas também passam por momentos de dificuldades, né? Então, não imaginemos que isso acontece conosco, né? Isso acontece com eles também. Mas nessa hora é preciso buscar então as forças interiores. Nesse sentido, a oração. A meditação. Ai, não consigo orar. Coloca o CD de oração no carro. Eu não consigo ler que me dá sono. Lê em pé, tá? Pega audiobook. Ou seja, a gente vai se cercando daquilo que vai nos motivar. Porque o Evangelho nos diz, na página A Melancolia, né, que são alfinetadas que terminam por machucar. Então a gente precisa descobrir que alfinetes são esses para poder então seguir adiante. A leitura da carta de Paulo aos Filipenses é um antídoto maravilhoso, digo isso. E a repetição mental para nós, nesses momentos de tristeza, do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Então a gente vai alimentando. Costumo ler muito Tagore, quando estou em momentos assim mais nostálgicos, assoberbada de muitos compromissos, dificuldades de assumir e de responder esses compromissos. Então, cada um vai descobrindo também, Rita. E no final das contas, é preciso ter também, sabe o quê? Um coração amigo, uma alma amiga, para que você possa se fortalecer. Bom dia, Sandra. Meu nome é Eros e eu gostaria de, da mesma maneira que é semelhante à pergunta da Rita, mas em relação, por exemplo, ao grupo, ao centro em si. Da mesma maneira que no dia a dia que temos várias atividades fora do centro, e tem algumas coisas que tiram a gente do caminho de atividades fora do centro. Então, gostaria de saber como que você lida com isso e, ao mesmo tempo, pensando em pessoas que estão no centro, e trabalham no centro, que participam no centro. Como que você, com certeza, já passou por isso, de ver um centro indo, sobe, desce, e a mesma maneira deve acontecer com os trabalhadores. Como lidar com isso? Teu nome é? Eros. Eros? Nossa, o amor tá aí, que maravilha. Normalmente a gente vai encontrando nas instituições esse movimento, né? Então há movimentos mais ascendentes, há movimentos
de estagnação, há movimentos que até a gente entende como descendentes, né? Há casas espíritas que fecham setores, e há casas espíritas que fecham mesmo, pela ausência de trabalhadores, né? Pela ausência de um planejamento estratégico, pela ausência de formação de novas gerações de trabalhadores. O que nós podemos dizer a você, embora pessoalmente eu não gosto assim, mas você fez a pergunta assim muito também da minha própria experiência, eu não gosto muito de trazer a experiência, mas eu acho que esse momento é um momento, né, importante. Às vezes a gente tem tanto conflito, né, dentro de uma casa espírita, em função até mesmo da forma como ela é conduzida, que a gente às vezes se afasta da casa espírita, né? A gente não se afasta de movimento, né? A gente não deve, né? A gente se afasta muitas vezes daquela casa espírita, em função de problemas graves que ali estejam ocorrendo, de determinadas tarefas que a gente assume. Agora, tem algo que, para mim, pessoalmente, é muito forte, né? Eu vou ter que dizer para vocês, eu vivo nesse momento uma situação difícil, né? Então, eu estou aqui, mas, por exemplo, eu tive que fazer uma coisa, eu tive que fazer outra. Eu estou aqui pedindo a Jesus para minha mãe continuar dormindo. Eu peço a Jesus para que a mãe da coleguinha da minha neta não esqueça de deixar a minha neta. Quer dizer, a confusão está grande aqui, certo? Vocês não estão vendo nada, mas aqui está pipocando, né? Um bocado de situações. Então, a gente, nessa hora, o que é que a gente entende que deve ocorrer? Como é que a gente deve proceder? A gente deve, primeiramente, manter o mínimo possível de uma calma interior, né, para a gente poder ter essa capacidade de levar adiante, acalmar, né? Então, as palavras de Jesus são: observai, vigiai e orai. Então, são 3 situações. Observar a situação significa o quê? A gente fazer uma leitura mais crítica de nós mesmos. Há muitas vezes pessoas que se deprimem porque não estão podendo fazer 100%. Não pode fazer 100%, então não faz 100%, tá? Porque não pode dar conta de tudo. Há momentos difíceis na vida da gente. Nós vivenciamos agora uma experiência, acompanhamos a experiência de uma irmã nossa com mais de 50 anos ininterruptos de atividade na área da evangelização, uma das mais dedicadas trabalhadoras da evangelização. Desde o final do ano passado, ela cuida de um esposo em estado terminal, longo, né? De um câncer. Então, ela não vai, inclusive, não consegue mais ir à instituição. E isso a gente entende que é profundamente doloroso para ela. E a gente tem que estar dando apoio. Um irmão comenta, um irmão vai, o outro procura dizer sempre para ela: olha, há momentos, há tempo de semeadura, há tempo de colheita, né? Há tempo de crise, há tempo de crescimento. Então é preciso observar, conforme Jesus diz, vigiar, que é para que nós não desertemos diante das primeiras dificuldades, que isso geralmente, como dizíamos anteriormente, é uma tendência nossa, né? Nos afastarmos da dor, buscar o prazer, está lá, né? Na história do pensamento humano, da história da criatura humana. E principalmente a oração. Nesse sentido, o orar, muito mais do que uma atitude mental, é uma atitude de revigoramento, é uma atitude de realimentação nossa. Como é que nós podemos encontrar na nossa própria intimidade os elementos de força, de coragem, o apoio do plano espiritual. E a propósito que você coloca, lembro-me de Emmanuel, quando ele diz assim: você está com dificuldades, você está com problema, mas não esqueça, vá trabalhar, vá para a casa espírita, vá desenvolver sua tarefa, porque o Senhor encontrará você no seu posto de serviço, para que no seu posto de serviço seja mais fácil você receber todo o apoio, toda a proteção. Então, vamos adiante, né? Vamos seguindo, lembrando que nesses momentos de amargura, nos diz com muita sabedoria o Espírito Emmanuel, né? Então, a certeza, o reerguimento virá. Nós somos aqueles que erramos, somos aqueles que caímos, mas somos também aqueles que nos levantamos. Nós temos que guardar a reflexão, a prudência, né? E principalmente continuar na tarefa, marchando e combatendo as amarguras do coração. Se de repente no nosso grupo de trabalho há incompreensão, sinal vermelho para nós. Preciso sentar, reunir, conversar, e nesse sentido de que
lembrando com o codificador, a obra, ela está acima do obreiro. E os obreiros precisamos, entre nós, nos solidarizarmos. Nós não podemos deixar que o outro companheiro se sinta solitário. Gostaria rapidamente de dizer uma coisa que talvez, enfim, toque em algum coração que aí nos escuta nesse momento. Nós também temos uma mania usando a expressão nordestina, a gente é meio metido. Conhece essa expressão? A gente é metido? O que é isso? A gente se sente... aqui no Nordeste a gente diz assim, é o rei da cocada, né? O buraquinho central da bolacha creme crack, né? Enfim, a gente se sente o máximo. Então a gente às vezes não quer revelar a fragilidade. A gente às vezes não quer revelar a fragilidade. E às vezes a gente está passando por uma situação difícil. Eu lembro que com a situação das doenças e da velhice de minha mãe, eu me afastei um pouco de algumas atividades, mas a cobrança vinha pela cabeça, sabe? Menino, e quando foi um dia, era uma confraternização de trabalhadores da nossa casa, a federação, eu fui presidente dela, e 2 outras pessoas me disseram que ainda bem que apareceu. Pensei que tinha sumido. Olha, quando eu ouvi a 3ª vez, aí eles me chamaram para fazer uma saudação. Aí eu aproveitei. Eu disse, meus irmãos, eu gostaria de fazer aqui o que Paulo recomenda. Eu quero confessar aos meus irmãos que não é possível, eu não posso me confessar a vocês. Eu estou no olho do furacão. Eu estou passando um perrengue, como a gente diz aqui, né, no Nordeste. Eu estou passando dificuldade. Tem dias, eu tenho dia de fragilidade, tem dia que choro. Né? E aí, meus irmãos foram olhando para mim assim, eu percebi umas carinhas, sabe? Porque a gente tem esse mau hábito, a gente não procura alguém para dizer, olha, eu estou passando por isso. A gente não é comunidade, lastimavelmente. Então, se a gente trabalhar essa amargura, essa dificuldade, de modo fraternal, nos apoiando uns aos outros, o apoio lá de cima está muito na frente, né? Está muito antes, e o Senhor, então, nos levantará para a continuidade nas lutas redentoras. É o que nós achamos. Pronto, povo, a aula prática. A neta que chegou. Eu tô logo Aqui o pessoal, olha, oi gente, tu tá aparecendo para eles. Disse, para o eu vou aí, diga para eles. Com certeza. Tá com vergonha. Diga assim, para o ano eu vou aí com vovó. Diga, Chiquinha. Minha querida, mais uma vez obrigada por essa oportunidade que você está concedendo para nós nesse dia de hoje. Eu queria perguntar, pedir a você o seguinte, porque eu vi uma entrevista sua para a Federação Espírita Brasileira, você falando sobre a importância da evangelização numa casa espírita, o progresso da criança ali na casa espírita, e também falando sobre a questão da importância que essa evangelização representa para a família. Você poderia, se você lembrar dessa entrevista, foi pouco tempo que você fez essa entrevista. E daí eu achei tão propícia para te perguntar hoje, né? Será que você poderia dar uma pincelada para nós, por favor? Oi, Chiquinha, obrigada aí, né, pela pergunta, pelo tema. Eu tô chegando, viu? Para onde eu tô aí. Com certeza. Então, é o seguinte, nós trabalhamos na área da exposição doutrinária, né? Mas a nossa área de atuação desde cedo no movimento espírita é a evangelização. Eu digo que eu já fui tudo, menos médio. Já passei por todas as áreas de atividades básicas da casa espírita, mas a área da minha paixão, eu sou educadora também, é a educação das novas gerações, né? Então, na verdade, nós entendemos que o trabalhador espírita, ele começa a ser, vamos dizer assim, gestado, formado, desde o trabalho da evangelização. Ontem à noite eu tive a oportunidade de fazer uma palestra numa casa espírita aqui, comemorando 12 aninhos só, e foi muito curioso, porque eles sabem que eu sou exatamente da área da evangelização, então eles fizeram uma apresentação artística com as crianças, né? Tinha um mestre de cerimônia, um casal como mestre de cerimônia.
era um senhor e a neta, né? Uma netinha de, acredito que uns 10, 11 anos, uma graça. E a prece final foi feita por uma criança, muito interessante. Ela fez a prece linda, fofinha, né? E aí alguém disse assim, aí está aí a promessa do futuro. Eu disse, não está só a promessa do futuro, está a oportunidade do presente. Tá? Então, a gente tem, eu sou da época em que a gente era tudo promessa, né? Era só promessa. Então, a gente passava não sei quanto tempo na casa espírita. Eu me lembro que eu comecei a minha atividade de exposição doutrinária aos 17 anos, né? Como também na evangelização. Mas era alguma coisa até extraordinária, porque tinha gente que levava muito tempo, né? Para, vamos dizer assim, começar um trabalho. Hoje, na evangelização, nós tratamos, a palavra pode ter alguma outra conotação aí entre vocês, né? Mas a gente trabalha muito no sentido do chamado protagonismo infantil, protagonismo juvenil. Entendido esse protagonismo, né, como a condição autoral de crianças e de adolescentes e jovens. O que é isso? A gente desenvolver um trabalho de evangelização em que a criança, adolescente e o jovem, eles se sintam pertencentes à instituição. É o chamado acolhimento, né? Acolher a família, não só a criança, não só o adolescente, a família o todo. Então, esse trabalho de evangelização, desde cedo, vai formar um trabalhador. Então, a gente não pode esquecer que a história nos revela, só título de recordação. Raul Teixeira, ele começou na juventude espírita. Ele foi visitar uma juventude espírita com um amigo dele, e aí lá a evangelizadora perguntou se ele queria falar alguma coisa sobre Moisés. Aí, minha filha, nosso amigão abriu a boca e fez uma palestra lá. Então, Divaldo começou muito cedo, né? Aos 17, 18 anos, lá estava. O nosso Chico Xavier, muito novinho também. Então, nós não podemos esquecer que a própria história, né, do cristianismo e do espiritismo tem a ver com crianças e tem a ver com adolescentes e tem a ver com jovens. Vamos encontrar João, com apenas 17 anos, ali no Colégio Apostólico de Jesus. Vamos encontrar Timóteo em Listra, quando Paulo foi apedrejado, jogado no monturo, foi ele que foi salvar Paulo. Mais adiante, na segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo já estava com Silas, que era um jovem, passa por Listra e então o nosso Timóteo se associa a ele. Tito era muito jovem também. A história do cristianismo tem a ver com o jovem, Francisco de Assis, com outra jovem, Clara, né? O espiritismo tem a ver com a mediunidade das irmãs Baudin, com a Lina Carlotti, com a Ruth Salina Jafé. Nós vamos ver o nosso Leon Denis conhecendo Allan Kardec aos 19 anos de idade, ficando encantado. A gente vai registrar Camille Flammarion como o mais jovem associado da Sociedade Parisiense, né? E nós vamos ver o próprio movimento espírita hoje contando com muitos jovens atuando. Então, a evangelização, ela não é apenas, vamos dizer assim, uma atividade básica da Casa Espírita, mas é uma atividade de preparação, inclusive, de trabalhadores. A partir de quê? Do acolhimento, de uma sólida formação doutrinária, da utilização dos múltiplos espaços da evangelização, para que desde cedo a criança ali esteja, ela se entende como participante. Eu me lembro de uma das casas que eu fui visitar aí com a Dé e com o Marcelo, e a meninada servindo água fluida, né? Distribuindo mensagem. Eu me lembro, né? Onde até a Miriam fez a palestra e eu fiquei mais livre para observar, né? Então, eu estive recentemente na Suíça, pude ver em algumas casas espíritas a criança, né, sendo chamada a participar dentro daquilo que ela pode, o adolescente, o jovem. Então é esse sentimento de estar pertencendo a um grupo que vai proporcionar a essas criaturas, vamos dizer assim, não apenas uma formação doutrinária, mas também uma formação de trabalho para que elas estejam cada vez mais envolvidas nas atividades da Casa Espírita. Essa tem sido a preocupação, né, nas orientações que emanam da Federação Espírita Brasileira, através da sua área de infância e juventude, para que, de fato, nós estejamos apostando, né, e cada vez mais integrando sempre crianças, né, e jovens. Agora mesmo, hoje, neste dia, nesta hora, nós estamos tendo, na região norte aqui do país, uma grande confraternização de crianças.
Aqui no Brasil, as nossas combragens, as confraternizações, foram feitas já 4, cada uma regional, né? E agora teremos, em 2019, uma nacional, sempre com esse sentido, né, de atendermos às necessidades de estudo, de integração e de trabalho de crianças, adolescentes e jovens. Obrigada. Oi, Sandra, aqui é a Márcia, tudo bem? Oi. Eu queria que você falasse um pouquinho dos teus livros para o pessoal, que seria a nosso encerramento. Tá? Olha, na verdade, eu entendo que escrever é a atividade linguística mais difícil, né? E eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho uma autocrítica complicada. Então, eu tive a oportunidade de receber uns apoios muito interessantes, né? Então, por exemplo, receber apoio tipo cobrança. Olha, transforma aquela palestra num texto. Gente, a palestra é uma coisa, o texto escrito é outra coisa. Mas a turma, né, não dá moleza, né? Isso é uma das coisas muito boas, muito positivas do movimento espírita, que é essa cobrança para a gente melhorar, né? Então, nós assim, já tínhamos, sempre gostamos muito dessa área também da comunicação, tínhamos, dentro da nossa história do movimento espírita, passado por diretoria de comunicação social, fizemos muito programa de rádio, né? Muita rádio espírita, televisão, né? Então, chegou a hora da cobrança natural. Cadê os textos? Cadê os textos, né? Então, eu sou da mesma safra do Alberto, né? Alberto Almeida. Alberto, esse povo cobra demais da gente. Vamos embora, né? Então, a gente começou, a partir de um processo de cobrança e de autocobrança, a tentar registrar, né? Então, nós fizemos já muitos artigos, temos muitos artigos publicados, Reformador, principalmente, e no Mundo Espírita, que é o jornal da Federação Espírita do Paraná, né? Então, esses dois órgãos são aqueles em que mais nós tivemos a oportunidade de publicar. E aí, então, houve a sugestão também de um pessoal, um amigo, porque quando você publica no jornal, um lê, mas o nome não lê, né? Então, se o jornal tem uma circulação pequena, então, de repente, eu publicava lá em Recife, né? ninguém lia. Publicava no Piauí, ficava ali restrito. Então, por sugestão, nós publicamos o primeiro livro, que é Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, uma compilação de textos, tanto publicados, né, em Reformador, Mundo Espírita, como textos que nós preparamos para momentos de formação de evangelizadores. Então, foi o primeiro livro, publicação da Federação Espírita do Paraná. O segundo livro, que foi em parceria com Cláudia Farache, nós fomos realizar uma grande formação de evangelizadores para 300 evangelizadores no Paraná e trabalhamos com os chamados saberes necessários à tarefa da evangelização. Então, nós publicamos como que um relatório, mas com a primeira parte que serve para toda a área de estudo espírita, né, sobre os saberes, e no segundo momento, os saberes da evangelização. Esse, inclusive, está passando, viu? A novidade aqui para vocês, deve estar saindo, já está fechada a tradução em inglês, então deve sair, ele tem português, claro, e vai sair então em inglês e espanhol, né? E o terceiro livro, que foi uma coletânea também de textos inéditos, alguns e outros que nós publicamos nesses diversos órgãos, chamado Cotidiano em Reflexões Espíritas. Então, esses três já estão aí circulando, todos publicados pela Federação Espírita do Paraná. Em processo, eu estou com o meu primeiro livro infantil, né, O Poder das Palavras, e mais 2 livros que deverão estar saindo agora no início de 2019. Um que se volta novamente para a educação, né, são textos pedagógicos também, né, Educação, Espiritismo e Evangelho, e um temático, que vai ser o primeiro livro propriamente temático, em que nós fizemos uma seleção de perguntas que Jesus nos fez. Então, são algumas reflexões, alguns estudos em torno das questões que Jesus nos apresentou. E, obviamente, que precisa de serenidade para escrever, né? Coisa que não tem. O dia a dia, o corre. Eu estou aposentada, né, há 4 anos, mas aqui no Brasil a gente diz que a gente vira votorista. Vocês conhecem essa profissão? Conhecem? Votorista é motorista, vó, motorista e neto. Eu sou votorista, né?
E sou cuidadora, né? Sou cuidadora também, de uma mãe de 97 anos, né? Então, né? A gente não tem lá muito tempo, mas eu estou dentro daquilo que o Edson colocou, né? E a Rita, tentando encontrar uma disciplina interior, né? De modo que quando eu chegar aí eu já esteja com os 3 livros publicados, os outros 3. Muito obrigado. Excelente, muito obrigado pela palestra, muito obrigado pelas respostas. E se é possível que você fizesse a oração final para nós, por favor. Com certeza, com muita alegria, dizer para vocês que, na verdade, a tecnologia, ela irmana. O problema não é a tecnologia, é o uso da tecnologia, né? Aí são as fake news, é o terrorismo que se usa muitas vezes, né, nas redes sociais para alcançar. Mas, na verdade, nós não podemos pensar no mundo de regeneração sem essa facilidade, né? De forma alguma. Isso significa que nós estamos no caminho da regeneração. Então, agradecer inicialmente a Deus pela oportunidade, a Jesus, aos benfeitores espirituais, ao convite de vocês, à mediação desse casal que eu amo de paixão, né? E vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, mostrando que aquelas considerações sobre o fluido cósmico universal, aquelas colocações são absolutamente verdadeiras e a internet corporifica, concretiza. Vamos então dizer a Jesus, Mestre Senhor, agradecidos por mais uma oportunidade, agradecidos por mais um ano da comunidade espírita de Atlanta, agradecidos pela oportunidade de ultrapassarmos as distâncias físicas para o encontro de mentes e corações que devemos colocar acima de nós próprios o grande ideal da doutrina espírita de que possamos ter na Terra um mundo regenerado, a começar pelo nosso esforço de regeneração pessoal. Se conosco, Senhor, atendendo-nos em nossas dificuldades, sustentando-nos em nossos momentos de fraqueza, porque temos certeza, Tu não desististes de nós. Tu permaneces ao nosso lado, e se muitas vezes não conseguimos te perceber a presença dulce e amorosa, é porque nos permitimos o envolvimento sombrio da tristeza, do amortecimento íntimo. Ajuda-nos, pois, para que prossigamos com o lume da vigilância, da oração, da meditação e, em especial, do serviço. Ajuda-nos a sermos, de fato, os teus trabalhadores, os trabalhadores da doutrina que abraçamos e que possamos, assim, em todos os momentos de nossa vida, repetirmos a saudação para Ti. Ave Cristo, os que aspiramos à glória de servir em Teu nome, Te glorificamos e Te saudamos. Muito obrigada, meus irmãos. Oremos uns pelos outros e fortaleçamos o trabalho da doutrina espírita nessas terras dos Estados Unidos da América.